Bom dia, bom dia. Graça e paz, meus queridos. Amém? Bom dia a você que está em casa também, nessa manhã fria, cultuando junto conosco, nesse momento. Eu falo que cada vez que tem uma oportunidade com a palavra, tem um hino, né, que fala alguma coisa bem antes de começar a palavra. E eu ouvindo, lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Eu fico pensando nessa parte de descansar, deixar ser trabalhado pelo Senhor, e estava ali atrás, ali, esse friozinho, né? Ele enrijece a gente, e parece que a gente não consegue, às vezes, andar mais tranquilo, né? Porque o frio vai fazendo com que a gente fique um pouco mais duro. E essa dureza, meus irmãos, para nós que somos filhos do Senhor, servos dele, não combina com a gente. Porque no Senhor nós precisamos aprender a ser moldados por Ele. E as fases da vida vão mostrar isso para a gente em muitos momentos, em que a gente vai passar por processos. E quando eu falo passar por processos, eu vou para um dos textos que eles são... É um dos textos que sempre ele aparece para mim, em vários momentos da minha vida. No livro de Jeremias, se você quiser abrir, para a gente poder acompanhar, capítulo 18, a gente vai ler do 1 ao 12. Texto muito conhecido, texto muito... Até músicas, né, tem com esse texto, que fala sobre o vaso de barro, o vaso do oleiro. E nesse contexto, eu me vejo, muitas das vezes, desde que o Senhor me resgatou. Quando eu conheci ainda, quando era mais jovem, esse texto, eu me deparei com ele e falo, são fases em que o Senhor precisa trabalhar na gente. Se você puder acompanhar comigo, para a gente poder ler esse texto, essa mensagem eu intitulei ela como Moldados pela Boa Mão de Deus. E esse moldados pela boa mão do Senhor requer de nós maturidade, sabedoria. E a mão do Senhor restaura. A mão do Senhor dá para nós recomeços. Ele vai nos moldando. Verso 1 do capítulo 18 do livro de Jeremias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação, um reino, seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se em outra ocasião eu decretar que uma nação, um reino, seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderam, não adianta continuarmos não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do coração mau. Gente, eu me deparo com esse texto, principalmente sempre do verso 1 ao verso 6, mas vocês conseguem ter um entendimento. Por isso eu falei do frio, da rigidez, de um coração que não se deixa ser moldado. E é interessante pensar como Deus ele nos conduz. E nesse texto, né, que a gente acabou de ler, do profeta Jeremias, ele fala com o profeta ir à casa do oleiro, ele desce até a casa na olaria, né, como a gente mesmo conhece, e a ação do oleiro traz para o profeta Jeremias uma mensagem, uma visão, que é uma realidade para todos nós. E quando eu paro para pensar que através da ação de outra pessoa, ele pode nos falar em muitas coisas, e essa ação do vaso ser desfeito e ser refeito. São os processos, como eu mesmo falei, que nós vivemos na nossa vida. A começar do momento que você conhece ao Senhor, você começa a perceber que a sua vida
tem um dono. A partir do momento que o seu coração tem realmente as respostas da palavra, você começa a entender que Deus, Ele efetua tanto o querer, né, Ele realiza segundo a sua boa vontade em nós. Filipenses 2:13. E Jeremias alerta o povo de Judá. Ele vinha anunciando sobre o exílio. Ele vem falando para o povo, né, da invasão dos babilônios. E ele vem alertando. O povo estava em adultério, em cultos a outros deuses. Era uma nação que estava na apostasia. Eles não queriam mais saber do Senhor. O período é entre 648 a 580 antes de Cristo. Jeremias, ele tem um período mais ou menos de 41 anos de ministério, um pouco mais. E o final da vida dele foi para o Egito, que ele também acabou tendo que ir para lá contra a própria vontade dele. Teve 3 reis que normalmente passaram por ele e ele o alertou. Mas o povo não quis ouvi-lo. E por vezes Jeremias incitou o povo a se arrepender. Você vê o que o texto aqui mesmo fala, que o Senhor deu a oportunidade para que a nação de Judá pudesse se arrepender por essa situação. E outro detalhe é ver que tanto Israel, tanto as outras 10 tribos que estavam também foram deportadas. Mas Judá, o Senhor colocou para que fosse no exílio, para que fosse deportada para a Babilônia. E quando isso acontece, o Senhor ainda coloca Judá como a traidora, porque não estavam mais buscando ao Senhor. E também temos ali outras situações onde os profetas já não falavam mais em nome de Deus. Eles queriam passar um pano para dizer que não, vai durar somente 2 anos o cativeiro. Não, mas isso não vai acontecer, nós vamos quebrar o jugo da Babilônia. Por vezes, situações foram assim, confrontando o profeta. Um coração que não é ensinável, não quer ouvir as correções do Senhor. Uma vida que é dura, uma mente que muitas das vezes está atribulada, não consegue entender que os processos do Senhor são necessários para que a gente possa ser moldado por Ele. E eu digo para vocês, meu irmão, porque essa palavra, ela faz parte das minhas orações. E essa palavra que eu acabei de ler, música que eu canto, que fala sobre o vaso do olheiro, e eu falo, Senhor, eu já fiz essa oração muitos anos, não, alguns anos atrás, não sou tão velho assim. Mas foi uma realidade e aconteceu. Por vezes, o Senhor vai moldar. O Senhor vai fazer alguma coisa na sua vida que você às vezes não vai entender e vai falar, Deus, está doendo. Por que esse processo tem que ser tão doloroso? E às vezes o vaso que é moldado pela boa mão do Senhor, ele precisa passar por processos. E nas mãos dele nós somos, sabe, meus irmãos, é a melhor coisa poder estar nas mãos dele. E eu faço uma pergunta para você, onde você se encontra hoje? Estar na casa do oleiro é maravilhoso. Estar aqui é poder ver as ações de Deus na nossa vida. Mas melhor ainda é poder estar nas mãos dele. E se você estiver nas mãos dele, você sabe que a sua vida está tendo uma trajetória. E você sabe que se você estiver sendo guiado pela mão dele, você sabe que as mãos dele é a melhor coisa que tem. Eu estou aqui, mas eu quero mais. E eu posso dizer para você que muitas das vezes vão ser necessárias situações difíceis para nos moldar. E que muitas dessas situações difíceis, por nós sermos, não me entendam mal, mas por nós sermos secos e endurecidos, é preciso que Deus quebre tudo, para que a gente volte a ser um vaso de bênção nas mãos dele. E esse quebrar, meu irmão, é necessário. E eu digo que, num primeiro tópico, falando sobre o vaso nas mãos de Deus, eu não sei em que fase da sua vida você está, em que momento da sua vida você se encontra, eu não sei o que Deus tem feito, tem ministrado ao seu coração, mas eu quero dizer que essa casa de adoração é a casa do Senhor. Eu quero dizer para você que esta casa é uma casa de oração do Senhor, uma casa onde tem a palavra do Senhor. É uma olaria onde você pode chegar e falar para o Senhor, Senhor, me trata. Senhor, me restaura. E tem situações que a gente vê que na nossa vida ela é necessária porque as mãos dele quer restaurar a sua família. As mãos dele quer restaurar um caráter duvidoso. Quer pegar o homem que está em falta na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa. Quer fazer de você realmente um instrumento vivo nas mãos dele.
Deus quer usar você, nas boas mãos dele, o vaso, ele quer usar você. E eu digo e repito, embora o processo possa parecer doloroso, mas é o melhor que Deus está nos moldando. Será que você sente isso? Será que você já teve mudanças na sua vida, onde você olha e fala, Deus, eu estou aqui nesse processo mais uma vez. E quando a gente pensa na roda, como é falado também, é a nossa vida. Não é simplesmente a gente ficar girando, mas com o Senhor, as nossas vidas têm sentido. E ele vai rodando. E é interessante que a gente não consegue ver, quando você vê aquele instrumento, que lógico, era mais rústico, feito de pedra ou de tábuas, ele roda com o pé, mas as suas boas mãos estão conduzindo as ações. E é lindo e é maravilhoso quando você percebe que Deus te resgatou e o teu coração se regozija nele, se alegra nele. E você passa por processos que você fala assim, mas eu estou contigo, e por que isso está acontecendo comigo? Porque é necessário. Amadurecimento, fortalecimento, para que tenha um caráter aprovado. E Deus, ele vai dizer, remodelando, ele muda o exterior, mas ele está mais interessado em mudar o que está dentro. Sabe, não é um vaso estético, não é um vaso ornamental, meus irmãos, que fica muito bonito sentado, que fica muito bonito passeando com a Bíblia embaixo do braço. Sabe, que às vezes o ministério, e a gente vê milhares de ministérios grandes, cheios, mas Deus está querendo tratar. E nós estamos aqui orando constantemente, nos fortalecendo. E tem situações que acontecem e dói, mas Deus quer te tratar. E você sabe o que Deus quer falar com você. É que às vezes a gente está enrijecido, com um coração, uma mente que fala assim, é do meu jeito, eu quero caminhar assim. E o vaso nas boas mãos de Deus não vai ter realmente condições de ser formado, porque Deus ele vai amassar, ele vai ter que quebrar. E aí é mais dolorido, meus irmãos. É mais difícil, e falo por quem passa por processos. Vive passando pela boa mão do Senhor. E digo isso não com orgulho. Já orei a Deus, eu já falei para ele assim, ousadamente, Senhor, se for possível, passa de nós esse cálice. Eu usei a oração do Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. É difícil, mas eu digo para vocês, meus irmãos, o melhor é que o Senhor não joga fora os seus vasos. Ele não rejeita você, muito pelo contrário. Ele quer tratar você, ele quer fazer de você um vaso de honra. Ele quer fazer de você um vaso valoroso, para que as pessoas possam poder realmente olhar e ver o que Deus tem transformado no seu interior. Um vaso de honra, às vezes as pessoas pensam que são aqueles vasos de ouro, ou aquelas taças lindas que eram ornamentadas, para os reis beberem. Ou para que coisas realmente, que quando você se impacta com aquela beleza, quando você entra numa casa, mas o vaso de barro, normalmente, era onde se guardavam os tesouros. Vocês sabiam? Esses vasos eram justamente para que ladrões não viessem, não roubassem os anéis ou documentos que ficavam dentro desses vasos. E eu gosto de repetir essa fala, já tive a oportunidade de dizer aqui, é o que Deus tem feito dentro de você. É o Espírito Santo que habita em você. É o valor, é o Deus que habita em você e que te dá esse valor. Está em você. Mas basta você querer ser transformado. Eu não digo que assim, nós vamos falar aí, Senhor, eu não quero que você trabalhe em mim, mas em muitas ações nós caminhamos errados. Em muitas ações nós sabemos que estamos pecando, em muitas ações nós sabemos que estamos fora do caminho dos planos dele. E aí quando o Senhor faz, é para cá que eu quero que você volte. Aí você tem que começar a abandonar, você tem que começar a deixar para trás. Você muda de cidade. Você muda de emprego, não tem mais as mesmas amizades, você para de ouvir as coisas que você ouvia, você para de falar o que você falava das pessoas, porque você começa a perceber, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que está sendo desse jeito? Mas eu digo para vocês, meu irmão, são os movimentos que o Senhor faz. Nós não só somos esses vasos bonitinhos sentados. Eu creio e declaro, Deus quer fazer de você vaso de honra. Seja moldável à mão do Senhor. E é justamente porque se, meus irmãos, ela vai falar para a gente crescer.
ela vai falar para a gente se envolver. E essa interação do Senhor conosco, com a nossa igreja, com essa casa do oleiro, requer de nós amadurecimento. E o vaso nas mãos do oleiro, na mão do oleiro, com a mão dele, ele quer te usar. Eu digo para você, meu irmão, preste atenção, se fosse um vaso humano, um vaso humano, um oleiro humano, o vaso seria imperfeito. Sendo um olheiro qualquer. Como a gente já deve, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, já passei em olaria, eu não vi um vaso sendo formado, mas já vi algumas esculturas, algumas situações. E seria qualquer vaso, mas porque são mãos humanas. E qualquer vaso, eu digo porque são suas decisões, são as minhas decisões. E assim, é o meu querer, é o meu jeito, é a forma como é um caminho, não como o Senhor quer. Mas quando eu digo do Senhor, um vaso que é formado, transformado, uma família que se achega, a casa do Senhor começa a ter um novo sentido, porque ele ressignifica. Aquele vaso que foi refeito nas mãos do Senhor e ainda assim na roda, que é a vida, vai ser constante. E vai ter momentos em que você vai perceber que tem pedras que ficam dentro do barro. Ele precisa tirar, transformar, ele precisa restaurar, ele precisa reanimar. E ele faz de novo e de novo. Por que eu normalmente vou muito para o Antigo Testamento e fico chateado com o povo de Israel, infelizmente, para as respostas dele, a ação de Deus sobre a vida deles. E realmente, meus irmãos, nós vivemos um conforto fora do comum. Eu não quero falar isso porque às vezes você olha para o passado e pensa, mas o povo via Deus. Mas eles viviam em situações também muito difíceis. Mas assim, não era porque eles darem respostas ao Senhor de estarem distantes, servir a outros deuses, culto pagão, prostituição. Eles, na verdade, faziam acordo com outros povos, e isso o Senhor abominava. E quando eu digo isso é porque se você olhar para a história, olhar para o passado, você vai perceber assim, poxa, mas Deus agia desse jeito, mandou o povo 70 anos para o exílio. Deus mandou o povo para o exílio. Judá ainda falou, sejam prósperos. Deus ainda falou para eles, casem, construam casas lá. Mesmo nos momentos das dificuldades, Deus estava sustentando o povo. Mesmo nos momentos onde o povo se rebelava, Deus falava que tinha planos maiores. Que tinham situações em que o povo estava sendo rebelde, Deus sempre dava uma oportunidade para eles se arrependerem. E nós estamos sendo transformados dia a dia e Deus ele não desiste de você. Pode parecer um jargão, mas Deus não desiste de você. É insistente, você às vezes está aqui pensando, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus ele está investindo na sua vida, investindo na sua família. E quando Ele nos encontrou, e eu gosto de declarar, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o autor da nossa vida, Ele é o autor da nossa história. Ele resgatou o vaso quebrado, Ele tem refeito. E Ele é paciente, meus irmãos. Ele não se deixa escarnecer, mas Ele é paciente. Ele é paciente porque a gente sabe como que o nosso coração é. Ele é paciente porque Ele conhece as suas decisões. Ele sabe que muitas das vezes você poderia estar em outros planos que Ele tem sonhado para você. Mas você é insistente. Eu sou insistente. A gente acaba deixando com que o nosso agir atrapalhe o que Deus está fazendo. Tem coisas que Deus quer mostrar para você e você continua com o coração duro, não sendo moldável nas mãos do oleiro, que é o nosso Deus. E que eu digo, esse vaso quebrado foi resgatado pelo nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. E quando eu digo que nós somos resgatados, temos tido uma nova oportunidade. Eu ressalto aqui para vocês, queridos, em Isaías capítulo 64, verso 8, vai dizer, porém agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós o barro e Tu o nosso olheiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Nós precisamos corresponder, meus irmãos. Deixa Deus trabalhar na minha vida, deixa Deus trabalhar na sua vida, na sua história, para que o propósito dele seja cumprido. E quando eu vou para o texto de Isaías, eu tenho muita paz em poder falar, Senhor, Tu és o meu Pai. Eu tenho muita tranquilidade de dizer, Senhor, Tu és o meu dono. Eu tenho muita tranquilidade de falar, sou seu servo.
mas eu sei que Ele nos trata como filhos. E como os filhos que somos do Senhor, nós vamos ser corrigidos muitas das vezes, porque essas ações são necessárias. E BNM, preste atenção, mais uma vez eu reforço, o vaso ele não foi lançado fora, mas ele foi quebrado. Mas ele continuou trabalhando. E Deus ele trabalha, é interessante que uma das músicas que eu já ouvi que a gente precisa, que diz assim, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, você já deve me conhecer, mas essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Ele é fiel para conosco, meus irmãos, mas as nossas ações precisam corresponder ao chamado dele. E vou dizer para vocês como eu, todos nós, como vasos do Senhor, nós não podemos ficar inertes às ações dele. Nós não, mais uma vez eu reforço, nós não fomos feitos para ficar estáticos aqui, mas para derramar daquilo que o Senhor já tem feito em nós, nas outras vidas. E dizer derramar é porque as pessoas do lado de fora, nós viemos sedentos para cá. Mas as pessoas que estão do lado de fora, meus irmãos, elas, não posso nem dizer sedentas, elas estão realmente perdidas. E somos nós que temos essa responsabilidade de corresponder ao chamado do Senhor. Enquanto somos tratados pela boa mão do olheiro, aquilo que ele vai fazendo em você, você derrama na vida de outro. Não derrama daquilo que te sangra. Eu sei que às vezes está doendo, mas derrama do processo que Deus está te mostrando, que no final Ele vai fazer melhor. Não é a sua mão que vai fazer melhor, é a mão dele. E olhar para o final, eu sei que pode às vezes parecer difícil, mas Deus não vai te lançar no escuro. Não, Ele não vai. Ele não desiste de você. Eu digo, mesmo que você falhe. Às vezes a gente tem situações em que as pessoas falam, Adriano, mas caiu, pecou, errou, mas mesmo que você fale, Deus vai insistir em você. Eu digo isso, Ele vai insistir em você. E você vai falar, Deus, eu chego a estar com vergonha de receber os irmãos da igreja aqui em casa. Porque eu falei, mas os irmãos vão até você. E se não for, cobra, meu irmão. Grita. Se você não vê, fala, esperneia. Mas não seja mimado, seja ensinável. Deixe o teu coração ser moldado. E os irmãos vão sim, vão, porque eu já vivi isso. Deus ele vai enviar pessoas para falar com você. Meus irmãos, a gente precisa entender que muitos processos que Deus quer investir na nossa vida e moldar, não é porque você vai pensar, eu sou um vaso estragado, eu sou um vaso rachado, eu sou um vaso remendado. Não, não é. Deus ele não vai fazer de você um vaso passando uma cola, meu irmão. Ele não vai pegar um vaso simplesmente e tentar, vamos encaixar aqui esse quebrado dele e deixar no cantinho. Não. Ele vai refazer. Ele vai mostrar para você que ele está trabalhando de uma forma diferente. Vaso de honra, vaso útil. Nós não vamos ter mais caráter duvidoso. Muito pelo contrário. Vamos ter oportunidade de mostrar que somos pessoas sinceras e fiéis. Os problemas conjugais, eles vão se dissipar em nome de Jesus. Vão haver acordos, não desacordos dentro da sua casa. Mas declare isso sobre a sua família. Sobre os seus filhos, declare a bênção sobre eles. Mas declare também o entendimento que precisam ter um com o outro. Os relacionamentos desfeitos, eles podem ser refeitos, mas precisamos ter humildade para se chegar às pessoas. E muitas das vezes somos nós que vamos pegar a roda, não nas mãos do oleiro, mas na vida e falar, eu que preciso voltar até lá e reparar esse estrago que foi feito por outra pessoa. Porque Deus quer tratar em mim e em você. Coração ensinável, preparado para toda boa obra. E no tópico 2 eu coloco, meus irmãos, que nós precisamos ser mais maleáveis. Eu disse maleáveis, não disse moles, tá? Não me entendam mal. Maleáveis nas mãos do Senhor. Se Deus te escolheu para estar aqui e não é por acaso, Deus quer dar nova oportunidade. E ainda que eu e você a gente não veja, Ele está mostrando que tem coisas que precisam ser mudadas. E eu gosto, como eu disse, gosto de olhar para o Antigo Testamento e ver que a nação de Israel era um povo, como é falado na própria palavra, obstinado. Era um povo de coração duro.
E já ouvimos muitas das vezes a palavra dura cerviz. Não sei se você já ouviu isso. A dura cerviz quer dizer que é teimoso e difícil. A verdade é essa. Dura cerviz quer dizer teimoso e difícil. Se você conhece alguém assim, não precisa dizer que ele é de dura cerviz, meus irmãos, mas você já está entendendo. Ou se você é assim, a palavra dura cerviz originalmente era dita para bois. Tá, o fazendeiro fazendo a sua, como que fala, o arado, puxando carroça. E o boi que não é ensinável, o boi que não se deixava ser conduzido, ele tem a dura cerviz. Então, assim, ele não ia nem para a direita, nem para a esquerda. Ele não deixava o senhor dele controlar ele. E o povo de Israel é tratado dessa forma. É um povo de dura cerviz. E eu digo assim, Estevão ainda em Atos fala isso também para os judeus daquela época que assassinaram o Messias. Ele fala, vocês são um povo teimoso, difícil, um povo de dura cerviz. Em Atos ele fala isso também. Você já parou para pensar, meus irmãos? Esse exemplo que é dado de um animal, e não somos nós, você sabe disso, mas muitas das vezes as nossas ações e reações são piores do que um animal. Nós reagimos, e por isso que eu falo sobre ser maleáveis, ensináveis. Ô, Adriano, você nunca agiu errado? Lógico que eu já agi. Quantas vezes? Muitas das vezes. E muitas das vezes não são com as nossas ações, são com as nossas palavras. E Deus, Ele quer moldar. E você já percebeu quantas e quantas das vezes você está sendo investido pelo Senhor e você está falando, Senhor, eu não entendo, eu não consigo perceber, mas é porque Ele está moldando e você não está querendo ser amoldado. Não está sendo maleável. Nas mãos do nosso Mestre é o melhor lugar para sermos moldados, mas precisamos ser humildes, coração ensinável, pois em muitos momentos o Espírito Santo vai trazer pessoas com palavras duras, firmes e de correção para nos orientar e para nos confrontar. E muitas das vezes a gente não quer ouvir homens e mulheres de Deus que estão querendo tratar esses processos nas nossas vidas. Nós somos o barro na mão do olheiro, meus irmãos, e à medida que a gente vai sendo tocado pelo Espírito Santo, nós vamos cedendo, nós não vamos sendo os mais rígidos, mas vamos sendo os mais maduros e sábios para saber que podemos ser um vaso de grande valor nas mãos do Senhor. Mas se o barro não cede, e mais uma vez eu repito, teimoso e difícil, fica quebrado. E a desobediência impede a obra de Deus. A desobediência, meus irmãos, vai impedir o plano de Deus, porque a desobediência ela vai arruinando qualquer coisa. E ela arruina dentro da nossa família, a desobediência ela arruina dentro da igreja. Desobedecer ao Senhor ela vai arruinar a nossa nação. São danos terríveis causados por a gente não ter uma vida flexível, ou melhor, sermos inflexíveis, e eu digo, nas mãos do olheiro. E questionamos a Deus muitas das vezes, né? Mas eu penso que esses questionamentos que fazemos no nosso quarto, ou nos momentos onde a gente fala com o Senhor em oração, não murmurando, porque, meus irmãos, eu muitas das vezes murmurava e não orava. Eu ficava a lamentar em vez de colocar no altar do Senhor as verdades que a gente vive. E muitas das vezes a gente fica, Senhor, Senhor, a gente está murmurando. A gente não está orando. Deus, sabe, são os processos que Deus está fazendo. E você está sentindo que... Já falei para Deus, eu já tive a oportunidade de falar isso na célula. Uma vez de manhã eu orei para Deus assim, meus irmãos. Eu nunca falei isso aqui, assim. Deus, eu estou sendo fiel, Pai, nos dízimos. Quis dizer isso para Deus. Estava passando por uns processos no período de venda terrível. 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui falar isso para o Senhor, de manhã cedo, gente. Falei, Deus, poxa, por que está acontecendo, Pai? À noite, meu irmão, tive um prejuízo maior ainda. E aí Deus ele falou para mim assim, isso por volta já depois de meia-noite. Adriano, eu quero fidelidade em tudo. Sabe? Deus ele precisa quebrar o orgulho. Fidelidade em tudo. Sou fiel no dízimo. Meus irmãos, você precisa ser fiel em tudo. Conta de luz, conta de água, conta de telefone. Fiel na sua forma de tratar com seus filhos, nos negócios com as pessoas. Nos jeitinhos não pode haver. Deus ele falou para mim, Adriano, fiel em tudo. E aí
eu tive essa resposta do Senhor e corri para o texto. Estou sendo quebrado. E a gente é quebrado. Porque a gente acha que a gente pode falar. Deus, o que está acontecendo? Romanos capítulo 9, 20, o apóstolo Paulo fala para os judeus da época, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que o formou, por que me fizeste assim? Ele também vai falar sobre vasos de honra e vasos de desonra, nessa parte do capítulo 9 de Romanos. E quem somos nós para questionar o Senhor? Eu falo para vocês, em oração o Senhor entende as nossas lamentações. E as nossas vidas, meus irmãos, não são controladas por um acaso, por uma sorte, mas por Deus. E Ele vai organizando as circunstâncias da vida, Ele vai nos moldando. Às vezes, eu posso dizer, muitas das vezes, podemos nos perguntar sobre as circunstâncias das nossas vidas. E até pensar, Deus foi injusto. Mas um dia a gente percebe a verdade. Que Deus ele não estava sendo injusto. Porque em Romanos 8 e 28, a gente pode ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, nesses processos, ele vai falar conosco. Tópico 3, Deus vai falar conosco. O Espírito Santo e a palavra são instrumentos nessa formação do barro. Como assim, Adriano? O barro que somos nós, em vasos de honra. Você e eu não podemos sair do caminho. Deus não deixa seus vasos escolhidos serem somente reparados ou remendados. Como eu disse, eu não sei qual é o momento da vida que você está passando. Mas a ação do Espírito Santo da palavra sobre as nossas vidas, é ela que vai nos moldar. De barro para vaso. Mas eu vou te testificar algo que eu posso falar para você. O vaso nas mãos de Deus, ele não vai se quebrar. Ele te sustenta. Ele te fortalece, ainda que em momentos da vida pareça que a dor é insuportável, que as lutas são grandes demais, eu te afirmo que nada vai fugir do controle de Deus. E por isso que por mais que naqueles momentos em que a gente pensa, onde que Deus está? Parece que o silêncio do Senhor, uma resposta que não vem, na verdade, esse silêncio dele parece que está gritando e a gente que não está ouvindo. E é ele que está moldando as nossas vidas. Nada foge do controle de Deus. Ele está nos sustentando. E sobre essas situações que a gente vive, Tiago capítulo 1, de 2 a 4, meus irmãos, considere um motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. No 3, pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. E o 4 vai dizer, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que sejamos maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. E é nessa roda, nesses processos do vaso, que a gente vai sendo mais íntegro, mais humilde, mais maduro, mais maleáveis. Os vasos de desonra, meus irmãos, eles vivem lutando contra Deus e os propósitos dele. Mas os vasos de honra, na vida cristã, eles vivem de uma maneira que eles vão se submetendo humildemente a qualquer ação de Deus para que o plano dele seja cumprido. Nessa caminhada a gente vai passar por intensas mudanças, momentos em que vamos falar com Deus, como eu mesmo falo, novamente na casa do oleiro. Mas eu compreendo que esse trabalhar do Senhor é algo necessário. E quando eu falei sobre a água que ele coloca no barro para ser mais fácil de manusear, ela é simbolizada na palavra por muitas das... Ela é simbolizada na Bíblia como a palavra e como o Espírito Santo. Que como é importante a gente ouvir a voz do Senhor. E como eu disse, muitas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo vão trazer a palavra dele até nós. E esse trabalhar do Senhor sobre a humildade, sobre a maturidade, sobre a integridade, vai fazer com que a gente entenda as pessoas, nos ajudando a nos realinhar na nossa caminhada. É fundamental a gente estar em sujeição ao Espírito Santo, estar em contato com a palavra para ser transformados de dentro para fora. João 15:3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Isso é Jesus falando. E também João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quanto mais eu me relaciono, mais eu me correspondo ao trabalhar de Deus na minha vida. Finalizando, meus irmãos, aqui a nossa palavra, dentro do tempo, pastor. Efésios 4:13
Se os irmãos quiserem abrir comigo, Efésios 4:13. Foi tema até de congresso, foi um dos primeiros textos que eu mais ouvi quando tinha meus 17, 18 anos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonolidade, olha aí, varonolidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E eu falo para vocês que essa tradução que eu acabei de ler, vou mudar aqui para ficar mais fácil. Eu não sei qual versão você vai ler. Na NBV ele fala assim: até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos nós nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Eu repito, você pode passar dores na sua vida. Você pode até ter sido rejeitado. Verdade é essa. Na hora da dificuldade, parece que ninguém está perto. Mas Deus está. Ele está próximo de você, tratando. Não é fácil moldar de Deus. Exige a maturidade, como a gente acabou de ler no texto mesmo. Precisamos ter fé. E para chegar a essa estatura, como fala de varão perfeito, nós vamos precisar voltar à casa do olheiro. E se preciso for, ele vai refazer. O olheiro, ele quer fazer de nós a imagem de Jesus. Deus quer fazer de nós. Sim, ele nos predestinou a sermos a imagem do seu Filho. E nós somos projetos de Deus. Os planos de Deus, eles não vão ser frustrados, meus irmãos. Pode parecer até um jargão, mas é uma realidade. Planos do Senhor sobre a sua vida, a palavra do Senhor não pode ser frustrada. E se preciso for, ele vai quebrar o vaso e molda novamente, porque ele quer nos fazer vaso de honra. Coração ensinável, nas mãos do olheiro. Uma vida mais maleável nas mãos dele. E esse agir da palavra porque ele quer falar conosco. Como nós podemos ver no texto. O profeta foi até a casa do olheiro. Ele viu o que Deus falou, o que foi prometido para a nação de Israel. Mas eles se recusaram. Nós temos a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, meus irmãos. Nós temos a palavra pronta para nós. Nós temos pessoas que constantemente estão na caminhada conosco, nos ajudando e nos alertando. E ainda assim, nós não podemos ter um coração obstinado, duro, enrijecido ou uma dura cerviz. Muito pelo contrário. Deixa com que a ação das mãos do Senhor sobre a sua vida te molde, te fortaleça, te faça crescer, te faça amadurecer. Eu te convido a gente cantar uma música que vamos agora, que fala sobre isso. Que fala sobre ser moldados. Eu sei que tem orações que nós fazemos, são orações perigosas. De falar para o Senhor: Senhor, quebra a minha vida, molda e usa. Eu falei isso para o Senhor com sinceridade de coração. Eu não sabia que seriam várias vezes. Várias vezes. Porque a gente precisa voltar e olhar para o Senhor e falar: Deus, preciso realinhar. Eu preciso voltar. Vamos ficar de pé para a gente poder cantar junto com os irmãos. E Deus possa abençoar o restante desse dia, o restante da tua semana também, te fortalecer nos processos, para que você possa perceber a boa mão dele. Deus abençoe, meus irmãos. Amém?